Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Hoje pela manhã nós vimos que esse trecho, que é o primeiro trecho desse texto que nós estamos trabalhando na abertura dessa série, traz as características deste mundo, da natureza pecaminosa do homem. E a proposta da juventude para esse mês de julho é o Cristoverso. E o que é o Cristoverso? Então a juventude pegou a ideia que o pessoal tem trabalhado aí, nos filmes, né, e nessas física quântica da vida aí, a ideia de que não existe somente um universo, mas multiversos. E aí, a ideia é que se você, nesse verso, né, é quem você é, em outro verso, você seria você, só que com algumas características diferentes. Então, mais ou menos a ideia é essa, que está sendo ilustrada aí nos filmes, principalmente dos super-heróis. Então, tem o Homem-Aranha. Então, num verso, né? Porque num universo, aí fica complicado, porque se é uni, deixou de ser multi, né? Mas, enfim. Se aqui ele é aquele Homem-Aranha normal, tal, num outro verso, existe um Homem-Aranha, só que com características diferentes, e no outro, e aí no filme, encontraram 3 Homem-Aranhas, cada um de um verso. E aí eu brinquei hoje pela manhã, né? Que se existisse outros Pastor Manu nos versos por aí, como seriam, hein? Aí eu brinquei, num verso, Pastor Manu seria cantor de sertanejo. No outro ele jogava bocha. No outro ele é baixinho, bem magrinho e cabeludo. E ruim de Bíblia. E aí, essa é a ideia do povo aí fora, né? Vários versos, é multiverso, então, enfim. E aí os meninos pensaram e formularam a seguinte pergunta: e se existisse um verso onde todo mundo fosse igual a Jesus? E aí eles nomearam de Cristoverso. Imagine você viver num ambiente com várias galáxias, planetas, sistemas, e existe lá um sistema propício, com um planeta propício, onde tem lá um grupo de seres humanos. E nesse ambiente, todos os seres humanos são iguais a Cristo. Não iguais fisicamente, biologicamente ou genealogicamente, mas iguais em caráter, iguais em obediência, iguais em moral, em santidade e em poder. Já pensou se existisse um ambiente onde todos imitassem a Cristo o tempo todo? Então nós vimos nesse texto, pela manhã, características das pessoas do Cristoverso. Só que Paulo faz uma espécie de antítese. Primeiro, ele apresenta as características de quem não está no Cristoverso. E aí eu fiquei pensando, e eu não sei como chamar esse ambiente. Mundo-verso, pecado-verso, o que vocês preferem? Como é que eu chamo esse lugar que não é o Cristoverso? Esse universo? Como é que chama isso, né? Amarte o verso.
o ambiente pecaminoso. Então, Paulo diz assim, ó: quem não está no Cristoverso tem as suas características. E elas são: vivem afastados de Deus, como se fossem gentios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, só fazem o que querem e o que concordam. Tendo o seu entendimento obscurecido, vê, mas não entende. Ouve, mas não compreende. Separados da vida que Deus concede. Eles somente existem. Eles não estão vivos, eles existem. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Eles acordam, vão para o trabalho, volta, deita, dorme, come, e vai e volta e tal, e pensam que estão vivos, mas na verdade estão só existindo, porque estão afastados da vida que só Deus pode conceder. A gente está existindo ou a gente está vivendo? E, por causa da ignorância em que vivem, eles não compreendem as coisas espirituais, pela dureza do seu coração. Então eles têm essas características. Coração duro. Se tornaram insensíveis, versículo 19, se entregaram à libertinagem. E pela manhã nós aprendemos a diferença de libertinagem e liberdade. Liberdade é a capacidade de dizer não para aquilo que nos prejudica. Isso me faz mal, não quero. Liberdade. Isso desagrada a Deus, não faço. Isso é liberdade. Agora, não consigo dizer não para algo, quando eu vejo eu já fiz, é mais forte que eu. Eu vou dizer sim para tudo, porque eu quero ser livre. Não, você está sendo libertino. Não livre. Porque a verdadeira liberdade consiste em sermos escravos de Cristo. Dizendo não para tudo aquilo que nos prejudica e, consequentemente, desagrada o nosso Deus. Essa é a verdadeira liberdade. De forma desenfreada, cometem todo tipo de impureza. Assim vive a turma do pecado verso. Uai, pastor, então nós não cometemos pecado? Cometemos. O Paulo disse, né? O bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Então é uma eterna luta, irmão. É assim, ó. Você está no trânsito cantando um louvor. Você está no Cristoverso. O cara te deu uma fechada, você... pecado verso. Aí você, oh meu Deus, Cristoverso. É assim. É assim. Por isso que Paulo disse em Romanos 12, que o nosso culto é racional. Romanos 12. Não vos conformais com este pecado verso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Apresentai os vossos corpos santos, irrepreensíveis, como ofertas a Deus. Sacrifício vivo. Este é o vosso culto racional. Por que sacrifício vivo? Porque no Antigo Testamento o sacrifício era morto. Você mata um bicho e oferece para Deus. Aí você joga ele em cima do altar e ele está lá morto. Aí você prepara o óleo, né, o fogo e tal, e lambreca de óleo, e acende a faísca e... buf! E aí a fumaça sobe, e as pessoas então com aquela cosmovisão de que Deus habita, né, nos céus, a fumaça subindo, chega às narinas de Deus, ele sente o aroma e perdoa a pessoa que ofereceu o sacrifício. Na verdade, isso tudo era a pedagogia de Deus para ensinar a humanidade para o sacrifício definitivo e eterno, e é o único aceito para perdão de pecados, que é o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que é que Paulo diz que o nosso sacrifício como cristãos é vivo?
Porque aquele bicho morto não podia pular do altar. Ele estava morto. Eu vivo no altar, no Cristoverso, mas eu estou vivo. Então, de vez em quando, o fogo esquenta um pouco mais, eita, pecado verso. Aí rapaz, fora do altar não tem salvação, porque seremos batizados pelo Espírito com fogo, disse João Batista em Mateus 3,11, né? Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim virá eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é o Espírito que nos regenera e nos dá a eternidade. Então se a gente sai do altar, a gente perde o fogo. Perder o fogo é o Espírito. Então eu tenho que ficar no altar. Eu peço perdão e volto para cima do altar. Aí acontece uma situação, e a gente fica assim, irmão. E aí a grande pergunta é, se Jesus voltar e eu estiver no pecado verso? Fica ou sobe? Boa reflexão para fazermos. Então essas são as características do pecado verso. Afastados de Deus, vaidade, só faz o que quer, tem o seu entendimento obscurecido, não entendem das coisas espirituais, têm o coração duro, não têm sensibilidade para as coisas de Deus, e aí se entregam à libertinagem de forma desenfreada e praticam toda forma de impureza. Assim vive aquele que não vive para ser igual a Jesus. Aí ele diz, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos segundo a verdade. E a verdade é Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Aí aqui é um interlúdio. Ele dá as características do pecado verso, aí ele diz, mas então não devemos viver desse jeito, porque Cristo nos mostra a possibilidade de vivermos de um jeito que agrada a Deus. E é para isso que ele veio, para nos mostrar que é possível ser homem e viver em obediência. Mesmo tendo encarnado, mesmo tendo um corpo de carne, mesmo sendo tentado, em tudo foi obediente. O interlúdio. Aí agora vem o terceiro ponto aqui. Primeiro ponto, como vivem o povo que vive de maneira deliberada. Precisamos olhar para Cristo porque Ele é o padrão. Sendo Ele o padrão, imitando a Ele, teremos algumas características. Primeiro, a gente larga a mentira e começa a falar só a verdade. Para de amar a mentira e começa a amar a verdade. Ainda que ela doa. Que às vezes dói, né? Às vezes dói a verdade. Mas, como diria o sábio, né? O que arde cura, o que aperta segura. 26. Fiquem irados e não pequem. Então, quais são as características de quem vive no Cristoverso? Primeiro lugar, verdade. Segundo, ira. Mas não peca. Ué, pastor, como é que é possível? Tranquilamente possível. Deus tem ira. A ira de Deus está derramada sobre a humanidade. E Deus não é pecador. É muito simples. No grego são duas palavras diferentes. E a tradução de algumas Bíblias não nos ajudam. Eu já fiz o pedido, então para mudar, vamos ver na próxima edição. A palavra que é usada em obra da carne, no Gálatas capítulo 5, que é traduzido por ira, é a palavra tumoi. E a melhor tradução ali seria raiva.
Já a palavra que é usada em Romanos 1 para descrever a ira de Deus, e aqui para descrever a possibilidade de ficar irado e não pecar, é a palavra orgis. Tumoi é raiva, explosão colérica. Tumoi é a explosão. Por isso, tumia é a raiz da palavra. Seria, por analogia, o pavio, o que provoca a explosão. Por isso que fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né? Ágape, caris, irene, e macrotumia, que é traduzido por longanimidade, que é literalmente macro, grande, tumia, pavio, ter um pavio grande, fruto do Espírito. Tumoi, pavio curto, rápido explode, obra da carne. Pavio longo, fruto do Espírito. Então, raiva é tumoi, isso é pecado, é obra da carne. Pavio curto, nós temos que esticar esse pavio. Cada um tem seu jeito, dá o seu. É tenso, muito tenso. Um amigo uma vez me contou uma história que eu achei maravilhosa. Ele disse assim: pastor, uma vez eu estava no trânsito com a minha esposa do lado. E eu estava muito estressado. E aquele trânsito, e aquele negócio, e eu cheio de problema, e aquele negócio, e de repente veio um motoqueiro e fez um negócio lá, não lembro agora se arranhou o carro, se quebrou o retrovisor, se... Eu sei que o motociclista fez um negócio errado e o cara... aí ele foi na janela do carro e... blá, 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 blá. Tumoi, pá, explodiu. Aí o motoqueiro saiu assim, meio coisa, e ele cheio da razão. Que não sei o quê. Aí olhou para a mulher, dizendo que a mulher olhou para ele e falou assim: agora ele tem certeza que você é crente. Não ficou dúvida. Maravilhosa essa história. Por quê? Está no altar, Cristo verso. Quando você percebe, você já pulou fora. Oh, meu Deus, me perdoe. Essa é nossa eterna batalha. Obra da carne, fruto do Espírito. Obra da carne, fruto do Espírito. A gente quer fazer um negócio e o Espírito vai trabalhando na gente, gerando em nós o seu fruto, em amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então Paulo está dizendo, quando estamos no Cristo verso, a gente consegue ficar irado e não pecar. Orgis. O que é a ira? Um sentimento santo acerca de uma injustiça, que leva a uma ação para tornar justo. Ilustrei pela manhã, vou repetir. Saio daqui, vou ao banheiro. Entra um irmão. Começa a falar, o time dele ganhou do meu. Ele começa a zoar meu time. Eu sou muito garrado com o meu time, não aceito que fale mal do meu time. Ele começa a falar, não para de falar, eu voei no pescoço dele, aí de repente um outro irmão está entrando no banheiro, eu estou agarrado no pescoço dele e estou quase matando ele. Isso é raiva, isso é pirraça, isso é tumói, isso é pecado. A outra situação é, eu desci, entrei no banheiro e vi um adulto abusando de uma criança. Imediatamente eu vou voar na garganta dele. E um outro irmão que vai entrar vai me ver na mesma situação. Só que agora não é pecaminoso mais. Eu estou agindo para corrigir uma injustiça. Eu estou movido de ira e não de raiva. Eu nem conheço o cara, tem nada contra ele. Mas sai de cima desse menino agora. Entenderam a diferença? Essa é a diferença. Qual é a motivação? É uma vaidade nossa ou é a injustiça que está acontecendo e a gente age para tornar justo?
A motivação de Deus é essa. Por isso ele ira e não peca. Porque a motivação dele é tornar a relação justa. Ele nos criou perfeitos, nos deu um jardim perfeito, nos deu todas as condições de viver obedecendo a Ele. Aí nós pecamos contra Ele. Tornamos a relação injusta. Ele ficou irado e veio para nos matar. O salário do pecado é a morte. E aí o Filho, antes da fundação do mundo, já tinha dito a ele: Pai, vamos criar. Quando eles pecarem, já fica decidido aqui entre nós, porque nós somos prescientes e oniscientes, né, Pai, né, Espírito? Então é o seguinte, vamos criar. Quando eles se rebelarem, no momento certo eu desço lá e no lugar deles me sacrifico, para que eles possam voltar a ter um relacionamento perfeito conosco. Esse é o plano, único e perfeito. E ele está em andamento, de acordo com a vontade soberana de Deus. Em Cristo temos a vida eterna. E a partir do momento que eu passo a experimentar essa vida eterna, esse já e ainda não, porque já tenho a vida eterna, mas não a experimento plenamente, porque ainda preciso de um corpo transformado, com características glorificadas para suportar a eternidade, porque esse corpo não aguenta 100 anos, quanto mais uma eternidade. Então ele precisa morrer, ou ser transformado, porque aí sim um corpo ressurreto, glorificado, tem características que podem suportar a eternidade para estarmos com Ele. Mas Paulo está dizendo, entre o momento que a gente nasce de novo, aceitando a Cristo como Salvador, e o momento da nossa ressurreição ou transformação do nosso corpo, existe um intervalo. E a pergunta de Paulo é, como viveremos esse intervalo? Do jeito deles ou do jeito de Cristo? E ele está dizendo, o jeito de Cristo é verdade. O jeito de Cristo é com ira e nunca com raiva. O jeito de Cristo é não dando lugar ao diabo. No versículo 27. Será que é possível um discípulo de Cristo dar lugar ao diabo, ser instrumento do diabo? Vocês não lembram quando Pedro falou com Jesus que não ia deixar ele morrer? Parece uma coisa boa, né? Jesus fala assim, é chegada a minha hora, hein? Eu vou morrer. O pau vai quebrar aí, não vai ter como livrar não, vou morrer. E não vai demorar muito. Aí o Pedro se levanta, como sempre na frente, né? O mais sanguíneo. Não, de jeito nenhum, nós não vamos deixar. Aí Jesus virou para ele e falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Aí eu fico imaginando os outros discípulos ouvindo esse diálogo. O cara fala que vai morrer. O outro se levanta, dizendo, não vai morrer não, eu vou te proteger. Não parece uma expressão de amor? De cuidado? E aí Jesus fala, sai capeta. Meu irmão, nem todo mundo que fala parecendo é. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Parecia amor, parecia proteção, parecia verdade, mas antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negou. Ou seja, para trás de mim Satanás, em primeiro lugar, porque aquilo não era verdade. Pedro era um covarde, e na primeira oportunidade que tivesse, ia virar as costas e iria trair a Jesus. Segundo, aquilo era do diabo, porque o maior interessado em que Jesus não morresse na cruz, era o próprio diabo, porque se ele não se sacrifica, nós não podemos ser perdoados. Portanto, Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Primeiro, porque a mentira desse cara, ele é um covarde. E segundo,
porque essa é a vontade do diabo. E eu não vim para fazer a vontade do diabo, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai sempre leva ao sacrifício. Meu irmão, se você é crente e não está vivendo no estreito, tem alguma coisa errada com sua fé. Tem alguma coisa errada com a sua vida, não é possível. Eu não estou dizendo que você tem que estar triste, eu não estou dizendo que você tem que estar deprimido, eu não estou dizendo que você tem que andar murmurando por aí, mas você tem que estar naquela sensação de que está sempre no estreito. A qualquer momento o negócio pode virar e andar naquela faixa estreita, naquela linha tênue, onde você vai ali de joelho em oração. Meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E você passa. Por quê? A porta não passou por reforma, ela continua estreita. Aquele que roubava, 28, não rouba mais. Pelo contrário, ele trabalha para se sustentar e para ajudar os outros quando precisa. Esse é o cara do Cristoverso. Ele trabalha para se sustentar. Mas ele consegue, porque ele é do Cristoverso, não gastar tudo consigo. E ele tem sempre um extra para ajudar quem precisa. A generosidade, a compaixão, a misericórdia são características de quem habita no Cristoverso. Não saia da boca nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for para edificação. No Cristoverso não tem crítica construtiva. Já ouviu dessa? Não vou falar aqui, mas é uma crítica construtiva, tá? Ok, o que você vai falar vai dar a oportunidade de construir ou já está destruído e você vai só constatar o fato? Ilustrei pela manhã. O Jonas chega para dirigir o culto. Vai aqui e pega esse microfone cinza. Mas esse microfone cinza, ele não está muito bom. Ele vai ficar falhando, barulho. Isso vai atrapalhar o Jonas na direção do culto. E ele vai ficar inseguro, vai ficar nervoso e não vai ser legal. Como que age numa situação dessa quem vive no Cristoverso? Paulo está dizendo que é assim que age. Ó. Vamos supor que eu saiba, eu tenho a informação que o Jonas não tem, que é o microfone cinza está com problema. Aí eu estou sentado lá, o Jonas sobe, pega o microfone, boa noite, começa o culto. Não deu tempo de eu falar nada. O microfone vai falhar um monte de vezes, ele vai ficar nervoso, vai ficar estressado, aquilo vai atrapalhar e deu tudo errado. O que eu faço com a informação que eu tenho? Guardo para mim, porque agora ela não edifica mais. Aí o Jonas vai ficar todo para baixo, eu vou falar, fica assim não, cara, tamo junto, é isso aí, na próxima vez, né, tal... O microfone te atrapalhou, né? É, atrapalhou, tal. Mas é isso aí, mas estamos juntos, cara. Na próxima vai dar tudo certo. E aí, daqui a 7 meses, Jonas chega para dirigir um culto, e eu estou sentado lá, e ele vai e mete a mão no microfone cinza de novo. Aí eu, 7 meses depois, quieto, porque já aconteceu o problema. Qualquer coisa que eu falar, depois que o problema já aconteceu, não é construtivo mais, porque já está destruído. Então, se é que existe crítica construtiva, ela só existe se você a fizer antes de começar a obra, porque aí dá para construir depois da crítica. Se for depois, já era. Então o Jonas, quando ele botar a mão no microfone cinza, eu levanto de lá, venho correndo, chego no ouvido dele, só entre eu e ele. Jonas, meu querido, esse microfone está com problema. Pega o outro. Esse microfone pode te atrapalhar a dirigir o culto. Pega o outro. É, pastor, você acha que vai dar ruim? É, pega o outro. Aí se ele for teimoso, infantil,
imaturo, prepotente, eu vou com esse mesmo. Aí eu vou falar, então vai, e vou assistir de camarote, a cara quebrando em 1000 pedaços. Mas, se ele for do Cristo Verso, ele vai falar, beleza, pastor, vou pegar o outro. Aí ele vai pegar o outro e vai funcionar tudo perfeitamente. Eu abri a minha boca para edificar. Ah, podia ter feito desse jeito. Guarda para você. Podia ter sido assim. Ah, mas se fosse eu, faria... Sai do pecado verso. Ah, mas penduraram as letras ali num nylon e... Opinião é diferente de pizza. Sabe qual é a diferença da pizza para a opinião? É que a pizza eu pedi. Nossa, pastor, você está sendo grosseiro. Não, é o Paulo que está falando. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Quando você fala mal de uma coisa que já aconteceu, isso traz graça aos que ouvem? Ai, muito obrigado por ter falado que o nosso culto foi terrível. Muito obrigado por falar mal da nossa decoração. Muito obrigado porque você está reclamando. Louvado seja Deus pela sua crítica. É isso que geralmente acontece, irmãos? É isso, irmãos? Não é, é mágoa. É tristeza, é ressentimento, é afastamento, é briga, é confusão, é dissensão. É tudo que está na obra da carne. Tudo no pecado verso. Então, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quem vive no Cristo verso, vive deixando o Espírito de Deus alegre. E a Bíblia diz que o Espírito tem uma atuação específica. Consolador. E convencedor. Da justiça, do pecado e do juízo. Ele veio para consolar e convencer. Então, tudo aquilo que a gente faz, que não ajuda o Espírito a consolar ou convencer, está entristecendo o Espírito. Vou ilustrar novamente. Estou ali embaixo, recebendo alguém para o culto. E aí, chega uma pessoa, como todos os visitantes chegaram hoje, passaram ali pelas minhas mãos. Seja bem-vindo, boa noite. Primeira vez. Ó, o banheiro está ali, aqui a rampa, tal. Precisar de alguma coisa, estamos às ordens. Fique à vontade. Por quê? Porque o Espírito, ele está trabalhando, irmãos. No coração das pessoas, na vida das pessoas. Uma vez eu ganhei um menino para Jesus, preguei, fiz um apelo, o menino veio à frente. Eu falei, olha, eu ganhei esse menino para Jesus. Aí vamos para a classe de batismo? Vamos. Chegou na classe de batismo, cada um vai ter que dar a sua profissão de fé. Como é que você se converteu? Aí o menino foi falar. Aí eu falei, agora ele vai dizer que eu preguei aquela mensagem top e ele aceitou Jesus, que Deus usou a minha vida. Aleluia. Fala, meu filho. Aí ele falou, eu estava num motel, com um monte de mulher e uns amigos, usando droga. De repente tinha um Novo Testamento caído, eu abri, comecei a ler, comecei a chorar, saí de dentro do motel e falei, amanhã eu vou numa igreja, a primeira que eu ver aberta eu vou entrar e vou aceitar Jesus. Ele já veio convertido, e eu achando que foi a minha mensagem top. O Espírito Santo está trabalhando na vida, na mente, no coração, na vida das pessoas. Portanto, nós temos que ajudar o Espírito e não atrapalhar.
Porque dependendo da maneira como a gente abre a nossa boca, a gente atrapalha uma grande obra que o Espírito já vem fazendo. Imagina só. O Espírito teve um trabalho na vida desse menino desde que ele nasceu. Até que naquele dia ele entrou lá na igreja. Aí vamos supor que eu estivesse lá na porta e ele chegou com uma roupa diferente do que a gente está acostumada a usar, e eu virasse para ele e falasse: você não vai entrar com essa roupa aqui, não pode. Aí ele virava as costas e ia embora. Aí o Espírito: meu filho, você jogou todo o meu trabalho fora. Fiquei triste com você agora. Deu um trabalho convencer esse menino que ele tinha que buscar o Evangelho. Hoje que ele aceitou vir, você botou ele para fora. E por causa de uma bermuda, hein? Não entristeçam o espírito. Que não haja, 31, no meio de vocês qualquer amargura, indignação. Aí, eu já falei com Assir Gerone Júnior, ele vai assistir. Muda esse troço, aqui é raiva. Aqui, lá em cima é ira. Lá no 26. Aqui, lá é orguiz, aqui é tumói. Assim, manda os homens aí da Nova Almeida atualizada, pelo menos, mudar isso. Já mandei o troço que você pediu aí, o grego comprovando, está errado, me ajuda. Raiva, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Você já teve situação em que você viu uma pessoa falando de outra pessoa e sozinho veio assim: que maldade? Você já teve em situações que você viu algumas atitudes e você, imediatamente você falou: ai, que maldade. Então Paulo está dizendo, isso não pode acontecer no ambiente do Cristoverso. Pelo contrário, aí agora vem a característica de quem está no Cristoverso, porque é o contrário. Uma coisa é sempre o contrário da outra. Se aqui é espírito, o contrário, carne. Se aqui é o céu, o contrário. Se aqui é luz, o contrário. Se aqui é maldade, o contrário é... Alguém me ouve? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Deus nos tratou com compaixão, misericórdia e perdão. Em Cristo. Portanto, no Cristoverso, é assim que a gente vive. Porque eu cometi todos os erros contra Deus. E Ele me perdoou. Dos que eu fiz, dos que eu estou fazendo agora. Porque não pensa você que eu estou pregando aqui, que eu estou santo, não. De vez em quando eu olho uma cara assim... É aqui, eu estou aqui, pá, de repente, no meio da mensagem, você nem viu. Mas aquele que sonda os corações, tudo sabe, tudo vê. E eu também sei que tem gente que está aí olhando para mim, saiu também e voltou depois. Estamos todo mundo no mesmo barco. Portanto, nós precisamos nos amar e nos perdoar. Porque é isso que Cristo nos ensinou a fazer. Porque Deus nos perdoou. Nós precisamos nos perdoar. E esse nos perdoar, ele tem dois sentidos. Precisamos nos perdoar uns aos outros, porque a gente se fere mesmo, quanto mais convive, mais ferida. E perdoar a si mesmo. Precisamos nos perdoar. Porque tem situações que a gente fica agarrada com alguns erros que a gente cometeu. Deus já nos perdoou. Às vezes quem não nos perdoou somos nós mesmos. Então se perdoe.
aceite o perdão de Deus na sua vida. Se perdoe, pula na graça de Deus e viva na bênção do Senhor. Você vai sair daqui nesta noite com o desejo de estar mais em qual ambiente? No Cristo verso ou no outro verso? Você dá o nome que você quiser. No Cristo verso, muito bem, Niquinho. O que você aprendeu lá embaixo hoje? Uma dinâmica. E a dinâmica ensinou o que para você? E aí? O que você aprendeu? O inimigo é sujo? Ele pode até parecer que é bonzinho, mas ele é o inimigo. Ele é mau. É isso aí. Tá vendo? Esse é o Cristoverso. E aí, queridos, o que a gente decide da vida, hein? Não tem como explicar mais, não tem como. É só tomar uma decisão mesmo. A gente não precisa entender, a gente já entendeu. A gente precisa decidir. Então, decida. Decida em qual ambiente você prefere viver. Naquele ambiente onde estão os que buscam imitar a Jesus, ou num ambiente em que cada um vive do seu jeito e está tudo bem. Se eu fosse você, eu teria Cristo como Senhor da sua vida, como modelo, exemplo, referência, padrão, onde você buscasse sempre imitar a Cristo em todas as ocasiões. Que aquela pergunta esteja sempre na nossa mente. O que Jesus faria? Quando você tiver a resposta, é só você fazer igual. Esse é o Cristoverso, onde a gente olha com os olhos fitos para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que encarnou, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos e chamados filhos de Deus. Que assim seja, para a glória dele, em nome dele. Amém.